Estamos de volta ao vivo no Hora da Verdade, desse dia 6 de outubro de 2014, ao vivo e em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br, você acessa a gente aí, participa também pelo 37216955 ou jornalismo@tvpox.com.br. A Marli ligou para a gente, obrigado Marli, perguntando a respeito se os partidos serão penalizados por causa dos santinhos jogados nas ruas, que foi realmente bastante debatido, principalmente nas redes sociais e tal, essa questão da sujeira nas ruas de Poços de Caldas que voltaram a acontecer, e o que é pior nesse sentido é as pessoas colocando os candidatos da terra, né? E aí, o que vocês dizem a respeito dessa história? Fala, Cripa, você fala tanto, na hora que precisa falar, você fica em silêncio. A questão da lei, questão da lei, eu não faço a menor ideia se os partidos serão penalizados. O que eu acho é que a penalização deveria ser política. Eu vi gente dizendo o seguinte: eu não vou votar nesse candidato, eu ia votar no candidato A, B e C lá, mas não vou votar mais porque tinha jogado o santinho no chão. Isso é um desrespeito com a cidade. Eu sou de uma época em Poços de Caldas, muito embora eu tenha só 35 anos aqui na cidade, mas eu sou de uma época que a gente terminava a eleição e a cidade estava razoavelmente limpa, porque a gente tomava cuidado, os candidatos tomavam cuidado. O que a gente vê hoje é uma coisa que eu acho, já fui coordenador de algumas campanhas, inclusive campanha governo do estado. Eu acho de uma inutilidade você jogar aquela colinha na porta do colégio, que aquilo não serve para nada, a não ser para acontecer como aconteceu aqui, de uma senhora escorregar no santinho e cair. E o motociclista eu também. Acho, o professor Fabiano, que conhece melhor as leis, é uma pessoa ligada a essa questão eleitoral, acho que pode ter mais claro quem é que pode ser penalizado. Eu acho que a penalização deveria ser política, já foi política. Já não, se você for levar o que eu estou falando a sério, é o seguinte: quem jogou já não foi eleito em Poços de Caldas. De cara aconteceu isso. Porque eu vi lá de todos os candidatos, ou pelo menos de 90%. Eu não me lembro aqui de ter visto um só, que foi da professora, da doutora Regina Sioff. Não vi. Dos demais ali, dos 4 que estavam disputando pontiano, eu vi todos. Já foram penalizados politicamente, não foram eleitos. Agora, se hoje ainda pode ter uma punição e tal, eu não saberia responder, William. Eu acho muito difícil ter, William, qualquer punição nesse sentido, até mesmo que ser feito pelo menos um dia antes. E eu estou com uma certa irritabilidade com relação a Santinho. Por isso que eu até declinei aqui, porque na minha garagem, o que tinha, né, nessa virada aí, teve um candidato que foi até muito simpático, tocou a campainha lá. Será que eu posso lhe dar um santinho? Posso sujar a sua garagem? Não, mas ele pediu para entregar. Nesse ponto foi ótimo. Mas aí nós precisamos discutir o quê? O político vive de propaganda. Mas sabe por que acontece essas práticas? Ontem eu estava acompanhando os meios de comunicação, vi um eleitor: olha, eu peguei um santinho no chão e votei. Ora, trabalhamos indecisos. E aí essa prática horrorosa continua a se perpetuar. Nós precisamos discutir a propaganda eleitoral. É interessante notar o seguinte: quem é que aprovam as leis eleitorais? Os próprios políticos. Nós temos a Lei 9.504 de 97, que é a lei eleitoral, que vai disciplinar, inclusive, a propaganda eleitoral. Ora, por que nós não trabalhamos uma legislação restritiva? Está na hora de discutir o quê? Propostas, ideias, e não esse papel, além de ser ambientalmente péssimo, entope bueiro, entre outras questões, e acidentes, como nós testemunhamos aqui em Poços de Caldas e em outras cidades. Aí o professor Cripa deixou bem claro aqui, o resultado está aí, nas urnas. Eu vi inclusive, né, depoimento não sei se foi do promotor, que ele dizia exatamente que, na verdade, haveria punições prováveis, porque foi feito um boletim de ocorrência, inclusive de um motociclista que me parece se acidentou em frente à escola Washington Luiz. E aí ele estava querendo saber se eles seriam punidos. Porque agora, você imagina como você vai punir se você vai falar assim: bom, os papeizinhos que foram jogados, que derrubaram a moto, de quem eram os papeizinhos? Era a pergunta que jornalisticamente eu ia fazer. Peraí, você tem ali dos candidatos de Poços, dos candidatos de fora, você tem todos ali. Qual foi aquele que provocou o acidente? É por isso que eu digo. Eu acho que a grande manifestação, eu acho que ela já foi política. Não elegendo as pessoas que jogaram, não digo que os candidatos, mas os seus cabos eleitorais, o pessoal contratado, o pessoal de militância, que realmente, quando amanhece o dia, inunda a proximidade dos colégios eleitorais. E não dá desculpe, mas não dá para os candidatos alegarem, como às vezes alegam: não, mas eu não sabia que isso aconteceria, porque na verdade eu tenho um grupo que joga. Quer dizer, não dá para a gente acreditar nisso, porque apesar da gente, o Cripa mesmo já foi coordenador, né? O próprio Fabiano já trabalhou, com certeza, e trabalha ainda nas eleições. A gente sabe, se o candidato chega para as suas equipes e diz: olha, nós não vamos fazer isso,
é muito difícil, claro, tem alguns que poderão até não respeitar essa ordem de quem está lá em cima, mas que na verdade tem corresponsabilidades aí, né? William, se me permite, só eu gostaria de assinar embaixo a fala final do professor Fabiano, que não adianta o candidato vencer, o candidato A ou o candidato B, se nós não tivermos reformas profundas. E a reforma que eu acho ela mais fundamental nesse momento é essa reforma política. A diferença é que a reforma política é feita por esse Congresso que aí se encontra, ou que aí se encontrará a partir de janeiro, que não vai ter, ou não tem tido no passado, interesse nenhum em mudar... Que bebe dessa água, né? Mudar absolutamente nada. Claro. Eu tenho visto hoje, por exemplo, e aí eu vou me referir especificamente, algumas pessoas que estão no poder, fazendo a defesa que agora nós vamos fazer. Eu sei que agora podem fazer, mas por que não fizeram nos últimos 12, nos últimos 16 e nos últimos 20 anos? Porque não houve motivação de interesse, porque vamos do jeito que está, porque nós somos beneficiários disso. Pensam eles, não penso eu. Eu acho que nós temos que fazer essa mudança. Quem vai pagar? Quem vai financiar? E apesar de a gente dizer das mudanças, que a gente fala de mudanças, todo mundo querendo mudança, quando você vai ver o reflexo das urnas, na sua grande maioria, não existe mudança, né? Até porque quem está se elegendo muitas vezes já herdou o cargo do seu pai, do seu tio, do seu avô, e aí vira, né, a oligarquia política, né? Vira uma situação complicada. As reformas políticas que você está se referindo, que são inúmeras, que deveriam ser... Aliás, o Brasil, eu costumo dizer que nós deveríamos parar um dia e falar assim, parado, alguma coisa assim, em reformas, porque o que a gente precisa de reformas em todos os níveis, inclusive políticas, estão aí a demandar há tantos anos. A reforma política, por exemplo, discussão do voto obrigatório, eu também acho que é uma discussão que talvez isso se alimente mais a nossa decisão aqui, mas eu queria passar a palavra aí àquele que conhece também os direitos eleitorais, vamos dizer assim, que é o Fabiano. Por favor. William, você sabe que nós temos a estrutura da década de 70. O Cripa vai lembrar, eu tinha 2, 3 anos de idade, 77... O Cripa já tinha uns 30 e poucos, então, né? Vai ficar bravo aqui. Mas o fato é que nós temos um sistema que começa em 77 e que uma série de problemas e nós herdamos no processo de redemocratização. E aí, para o nosso amigo que está acompanhando aqui agora, vamos fazer algumas perguntas. Você concorda com o financiamento privado como é hoje? As empresas financiando, diz aí o pai do neoliberalismo, Milton Friedman, não há almoço grátis. Quem paga esse almoço vai cobrar a conta depois. De que forma? O professor Cripa fez menção aqui ao financiamento, mas hoje as empresas investem em todos os candidatos. Te garanto que Dilma, que Aécio, que Marina receberam dinheiro dos mesmos grupos, porque o empresário não perde, o grupo econômico não perde, ele investe em todos os candidatos. Pergunto, será que temos que manter o sistema privado de financiamento de campanhas? Essa é a primeira indagação. Segunda, fim do político profissional. Que história é essa do sujeito ter 7, 8, 10, 11 mandatos no Congresso Nacional? O professor Cripa é jornalista, é professor lá na PUC São Paulo, eu sou docente, o William também é professor, nós trabalhamos. Tem alguns sujeitos aí que vivem da política, se tornou uma profissão. Temos que limitar, primeiro, acabar com a reeleição para cargos executivos. Sabemos a promiscuidade que ocorre a partir dessas eleições para cargo executivo. Segundo, limitar o número de mandatos na Câmara e na Assembleia Legislativa. 2, 3, não sei, a sociedade é que vai decidir. Tem mais para ser pontuado? Sim, há uma série de questões. Só que aí vem o apontamento do professor Cripa. Com esse Congresso, ou esse ou o próximo, você acha que eles vão votar contra os seus próprios interesses? Duvido. E aí só com uma mobilização popular. Porque quando a presidenta Dilma soltou a ideia, por que ela não conseguiu avançar com relação ao plebiscito? Porque as forças políticas no Congresso não aceitavam. Aliás, é o seguinte, a democracia, para alguns aqui, é interpretado com a restrição máxima de que você possa participar. Quando colocou os conselhos, já existem os conselhos há muito tempo, deu essa gritaria. Que democracia você quer? Essa democracia representativa que aconteceu ontem, a cada 4 anos, porque ontem é parte de um processo. E ele é muito mais amplo. E aí, eu fiz algumas indagações, porque isso pode até suscitar o nosso debate aqui, mas não vai mudar absolutamente nada enquanto não tiver uma resposta da sociedade e pautando em meios, que pode ser um plebiscito, pode ser um referendo, está lá no artigo 14 da Constituição, plebiscito e referendo. Quantas vezes nós utilizamos desses mecanismos? Uma vez para cada um deles. Ah, mas é muito caro. Muito mais caro é continuar a promiscuidade na política que gera todos os casos de corrupção, e corrupção não é no partido X nem Y. Nenhum desses candidatos tem o monopólio da virtude, porque o mensalão do PT tem o DNA no mensalão que está sendo investigado aqui em Minas Gerais, como acontece no Democratas, como acontece no PMDB, em qualquer partido. Ninguém tem o monopólio da virtude. Ninguém. Até porque se institucionalizou, vamos colocar assim,
né, essa perversão, né? Parece que nós institucionalizamos questões aqui que a gente nem conseguimos mais detectar onde é que começa, onde é que termina, onde é que passa, porque as coisas foram institucionalizadas nesse país, né? A corrupção se institucionalizou, ela avançou para todas as nossas instituições, vamos dizer claramente. Antigamente a gente dizia de algumas instituições que não passavam por isso, hoje até Correios, e já faz algum tempo isso, passa por isso, quer dizer, instituições que a gente achava que não passaria por esse problema, passaram e estão passando. Quer dizer, essa nova reforma política é uma das maneiras da gente tentar sanear esse ambiente político que não está nada saudável para todos nós. E é claro, eu concordo e assino embaixo, tanto da afirmação do Cripa quanto da afirmação do Fabiano. Se a gente não mudar o sistema, não é? Eu ia falar uma palavra forte aqui, não vou falar, mas a coisa é a mesma. Eu acho, William, que eu fiquei olhando também nessa eleição um outro fator. O que eu vi de ônibus descarregando gente para distribuir sancinho em bairro foi impressionante. De gente que no passado dizia que isso era dos coronéis. Gente que se diz de esquerda com a mesma prática daquilo que eles consideram a direita. Absolutamente idêntico. Se tiver dúvida, eu mando a foto, porque eu tenho a foto comigo. Pô, é brincadeira. Nós precisamos parar com essa... É isso que tá. Acho que o Fabiano toca numa questão muito séria. Quem financia, quem banca, para a gente saber de onde veio o dinheiro, para onde vai, como é que tá. Porque tenho absoluta convicção que o candidato, eventualmente um ou outro, pode fazer isso. Mas o candidato, na sua esmagadora maioria, não tira dinheiro do bolso dele para ir para a campanha. Não tira. Ele recebe esse dinheiro de algum fundo partidário, de algum apoiador, de algumas empresas, de alguns amigos, sei lá, de alguma forma. Para a gente ver. Essa questão do santinho jogado lá, você começa a puxar a história do quanto foi feito para jogar fora santinho. Eu sou de uma época que se fazia campanha, eu me lembro muito bem de conversar com Tereza Cristina, outro dia, minha mulher, quando a gente militava no começo da nossa vida, a gente fazia santinho à mão, quer dizer, a gente não tinha dinheiro, ela militava no PCB. Eu, naquela ocasião, já na fundação do PT. A gente fazia rifa de disco para arrecadar dinheiro para fazer campanha. Hoje não, hoje está todo mundo, em todos os partidos, aceitando esse jogo, que eu acho que é um jogo que ele é ruim para a sociedade. E aí eu volto a dizer, eu acho que o eleitor mandou um recado nessas urnas. Enxergue e respeite quem quiser. Quem não quiser vai continuar batendo cabeça, na minha opinião. E eu queria, próximo bloco, conversar aqui, perguntar para as pessoas uma questão também que foi base aí de indagação de muita gente, as pesquisas eleitorais, né? Se elas realmente hoje refletem, se não refletem, né? Muita gente falou, nossa, as pesquisas erraram demais. Quer dizer, nós vamos discutir na sequência pesquisa eleitoral aqui no Hora da Verdade. Hoje participe, 3721-6955, jornalismo@tvpox.com.br.